Vamos de PH Santos. Vamos falar de Marvel. Vamos falar de Marvel? Passou esse vídeo aqui já há algum tempo, né? Eu já vi que algumas pessoas reagiram a esse vídeo, mas eu ainda não assisti. Vamos ver o que o PH Santos quer ver com isso? Marvel não piorou? Marvel não piorou? Será? Vamos. Eu concordo com o PH Santos. Mas por algum motivo. Vamos ver se é o mesmo? Marvel não piorou? Segundo o PH Santos. Vamos ver o motivo? Particularmente concordo com o PH Santos. Não assisti ao vídeo. Mas eu concordo por um motivo específico. Que na verdade eu acho que sempre foi ruim mesmo. Sabe? Então não piorou. Tá sempre aí. Sempre ruim. Sempre foi a mesma coisa. Pode ser que tenha aquele, sabe? Um filme melhorzinho, outro filme piorzinho. Inclusive, recentemente eu assisti o Vingadores Ultimato. E eu acho que é um filme bastante irregular. Mas, de fato, a última cena do filme, a cena lá da batalha, ela é muito bem construída. É muito bem construída. A emoção é muito bem construída, o drama é bem construído e tudo mais, mas o filme como um todo é meio desequilibrado. Guerra Infinita é muito melhor. Mas, assim, sabe? Sempre foi ruim. Sempre foi meia boca. Sempre foi medíocre. Sabe? Então não piorou. Mas vamos ver o motivo que o PH Santos tá querendo dizer aqui pra gente. Bora. Bora. Olha, nessa de ficar colocando vídeo reels, shorts, esses curtos, né? Por que essa porra tá acelerada, gente? 175. Que isso? Olha, nessa de ficar colocando vídeo reels, shorts, esses curtos, né? Redes sociais, etc. Saem umas opiniões minhas aí que o pessoal simplesmente responde do jeito. Desculpe, PH Santos, não é? Eu falei, por que essa porra tá acelerada? Não é o seu vídeo, não, tá? É carioquês mesmo. Que vem à cabeça. E é bom que eu faça esses vídeos aqui para explicar um pouco mais tanto a opinião, como também alguns comentários estão errados. Dessa vez, essa pergunta que tá no título aqui: a Marvel piorou, a Marvel melhorou, foi você que mudou? Enfim, eu dei um depoimento lá, né, no Inteligência LTDA e fiz esse corte pro Instagram com uma frase minha de um rapaz, um leitor, que o leitor é ótimo, né? Um ouvinte, um telespectador que me procurou e perguntou assim: olha, eu não consigo mais me envolver com os filmes da Marvel ultimamente, o que tá acontecendo com a Marvel e tal? Eu disse, cara, com a Marvel não tá acontecendo nada, tá acontecendo com você. E aí, engraçado como teve gente que realmente entendeu muito bem direitinho o que eu coloquei ali, que na verdade é uma crítica ao fato de que talvez, só talvez a Marvel sempre tenha estado mais ou menos, né? E o pessoal não entendeu e virou um bafafá nos comentários. E aí eu quero elaborar um pouco mais esse entendimento. Como eu disse e repito, eu acho que quem mais muda nessa relação eu enquanto pessoa e Marvel é você enquanto pessoa. Você, poxa, se você esperar que é a mesma pessoa de 10 anos, ora, tem alguma coisa errada aí com o seu modo de viver. Gente, isso aqui precisa ser dito, né? Isso aqui é importante. Isso aqui é uma coisa que eu já conversei muitas vezes com você, mas é sempre bom reforçar também. Muitas vezes, as pessoas vêm até mim, sobretudo com relação a aprender cinema, a estudar cinema e tudo mais, né? E a pessoa vem, Felipe, mas eu tenho medo de aprender, eu tenho medo de começar a estudar cinema e não gostar mais das coisas que eu gostava. Poxa vida, cara. Sabe? Medo de aprender. De parar de gostar do que eu gostava. Gente, a gente muda. E quando a gente muda, mudam-se também os nossos gostos. Lembra de novo. Estética é a teoria do gosto, teoria do belo. Mel. Sua boca tem o mel. Ou então, meus olhos refletem nos seus o farol das estrelas. Me procuro no azul dos seus para não perdê-la. Né? Mas também é a teoria do gosto. E o gosto está condicionado pela maneira como nos relacionamos com a realidade. Ou seja, as nossas vivências, os nossos estudos, aquilo que conhecemos, a nossa geografia, a nossa cultura. Desde o momento que saímos da barriga da nossa mãe
estamos nos relacionando com esse mundo, nos encontrando com esse mundo. E à medida que nos encontramos com esse mundo, moldamos a maneira como nós experimentamos a obra de arte. Mudamos. A mudança é uma constante. E se você tem medo de aprender para não mudar o gosto, aqui no caso, poxa, querido, o seu medo de mudança reflete o seu caráter conservador, de fato. Vamos parar de conservar todas as coisas assim. É importante mudar. E os gostos mudam. Os gostos mudam. Significa dizer que quando eu começar a estudar cinema eu vou parar de gostar do que eu gostava antes? Sim, pode ser. Pode ser. Pode ser que você não goste mais daquilo. Mas eu garanto pra você que vai abrir um leque de possibilidades também. De coisas novas que você, porventura, possa gostar. Mas também não significa dizer necessariamente que você vai parar de gostar das outras coisas. Mas você com certeza terá uma nova relação com essa coisa. Uma outra relação com essa coisa. Então, gente, pelo amor de Deus, para com esse medo de mudança. Vocês têm medo de conhecer, de aprender, para não deixar de experimentar aquilo que vocês já experimentavam? Esse tipo de coisa que não cai na minha cabeça. Não desce. Não desce. Eu acho que você tá vivendo, não vou dizer de um jeito errado, mas você tá vivendo, não tá vivendo direitinho, pra colocar de uma maneira um pouco mais calma. Mas enfim, falei isso, né? Vamos pegar aqui os comentários, que depois eu vou tentando regular esses comentários aqui e respondendo eles, e vou mostrar pragmaticamente que a Marvel tá praticamente a mesma coisa. Vou mostrar pra vocês aqui, vamos lá, ó. Eu coloquei lá no Instagram, e aí o pessoal já comentou, ó, falou pouco e prolixamente falou bobagem. Ó, Lucian Wog, esse daqui não entendeu nada. É isso que eu chamo de assessoria. Parabéns, PH. Nunca vi tamanha gincana argumentativa pra defender filme preguiçoso, mal escrito, mal dirigido e mal montado de estúdio bilionário. Ô, Lucian Wang. Macho, eu tô falando que é ruim, mano. Presta atenção nas ideias, mano. Tem um cara que comentou, eu tô vendo esses filmes da Marvel, eu não tô sentindo o que eu sentia antes. O que aconteceu com a Marvel? Cara, com a Marvel aconteceu absolutamente nada. Aconteceu com você, cara. Você tá querendo provar outros alimentos, cara. Vá lá e volte, que eu acho que isso que é massa, entendeu? Como que você volta pra algo que hoje você acha, entre aspas, bobo, sem negar esse algo? Sem precisar ser um hater, né? Agora que eu tô aqui... Agora que eu tô, sei lá, tô lendo Albert Camus, agora a Marvel... Não, e será que tu não consegue, tipo, fazer alguém que tá lá pensar a partir desse novo que tu teve, juntar os dois e criar um pensamento massa? O que eu defendo aqui é justamente isso. Poxa, a Marvel pra mim sempre tá a mesma coisa, com exceção da fase 3, que tem 2 filmes ali bem diferenciados, mas a Marvel, ela tá numa média. No geral, assim, ela tá numa média. Eu vou mostrar aqui em uns numerozinhos que eu fiz aqui só pra ilustrar. E eu permaneço com essa opinião aqui de o Luciano Wang, né, nem entendeu tanto, que na verdade eu tô dizendo que a Marvel tá nivelada por baixo. Então, assim, um dia ela já foi magnânima pra algumas pessoas, porque havia pouca massa crítica, né? Muita gente começou a gostar de cinema. Tem uma nova cinefilia aí muito grande a partir dos filmes da Marvel, que, sei lá, pessoas que começaram com isso há 10 anos, tinham 20 anos, hoje já tem 30 anos, aí são produtores de conteúdo, enfim, apaixonados pela sétima arte. Essas pessoas essencialmente mudaram, gente, com 20 anos de idade, 30 anos de idade, mudou demais. E aí o que eu... É isso, mudança. É mais uma perspectiva, idade, né? Amadurecimento. A gente percebia, como exemplo, como uma saga como Harry Potter... E aqui é importante a gente falar isso, tá? A gente pensar uma saga como Harry Potter, que tem 8 filmes, mas ela tem um arco definido, né? Ela começa em determinado momento e ela termina em outro. Ela começa como um filme de fantasia. Um filme até infanto-juvenil. E ela vai amadurecendo para acompanhar esse público. Ela vai capturando novos públicos no meio do caminho? Vai. Mas ela vai amadurecendo para encontrar esse público que ela já construiu desde o início, e ela tem uma data de término, de finalizar. A Marvel não. Por mais que recentemente o Ei Nerd falou aí, né, que
que a Marvel definiu um final pra toda a sua história e depois vai começar tudo de novo e tudo mais. Isso vai acontecer em 2027, segundo ele. Quando vai ser o último Vingadores, sei lá o que. Sei lá qual vai ser. Mas veja, já faz quantos anos de Harry Potter? De Marvel? Né? Quantos anos de Marvel tá rolando aí? E a Marvel continua a mesma coisa, de fato. É o mesmo tipo de produto, desde o início. Não teve um processo de amadurecimento também. A diferença é que, nesse processo que a Marvel tá fazendo, ela tem que acreditar, ou melhor, no meio do processo, ir criando novos públicos o tempo inteiro. Sabe? Só que já tá no meio da parada. Sabe? Ela não capturou o mesmo público lá no início e foi amadurecendo esse público. Por que ela não fez isso? Porque não tem um fim. E aí, o que a Marvel tem que fazer nesse processo? Ir criando públicos no meio do caminho. Como se faz uma série sem início, meio e fim. Quadrinhos, enfim. Você tem que ir capturando o público no meio do caminho. Porque não tem esse fim. Quando você estabelece esse início e fim de maneira mais certeira, digamos assim, você estabelece com quem você está falando no início e com quem você vai falar no final. Que é o amadurecimento desse público. A Marvel não tem. E ela faz a mesma coisa o tempo inteiro. A grande questão é que aquela pessoa que assiste desde o início, ela amadureceu, ela tá diferente. A Marvel não tá diferente. Quem tá é a gente. É isso mesmo que o PH tá falando. Proponho aqui é que, na verdade, quem muda, né, é o espectador. E essencialmente a Marvel tá fazendo tudo muito parecidinho. A gente que tem que compreender, portanto, que a mudança não é um problema. A mudança não é um problema. Por favor. As nossas vivências que a gente carrega e, porventura, também os conhecimentos que podemos adquirir, sejam eles de cinema ou não, influenciam na experiência que nós temos com os filmes. E essa experiência que nós vamos adquirindo, seja de vivências, seja pelo aprendizado nos livros, ou nos tantos de filme que a gente assiste, vão mudar a nossa experiência. A gente vai assistir o filme de uma outra maneira. E veja, quando eu falo assistir o filme de outra maneira, não é de uma maneira melhor, é de outra maneira. O que faz com que você abranja as suas possibilidades de gosto para outro lugar. Pode ser que você pare de gostar de outras? Pode. Daquilo que você já gostava? Pode. Mas isso não significa que vai ser uma equação exata. Gente, eu continuo assistindo filme da Marvel. Eu gosto de assistir filme da Marvel. Grande parte é uma porcaria, mas eu gosto de assistir. É o que eu falei pra vocês aqui agora. O Ultimato é um filme interessante na construção do final do filme. É um filme irregular no geral. Mas o Guerra Infinita é um filmaço. Eu adoro Guerra Infinita. Sabe? Então, se você mudou, vá lá aonde foi o seu objeto de mudança, seja, sei lá, num livro bacana, como você leu. O Henry tá falando aqui. O primeiro filme do Harry Potter eu era feliz. Na primeira parte do último eu tava destruído. Perfeito. O primeiro episódio, o primeiro filme do Harry Potter é a magia. É a construção do mundo mágico. É a cartinha chegando na nossa casa e todo mundo esperando a cartinha de Hogwarts chegar. Eu tinha 12 anos, se eu não me engano. Poxa, se eu não me engano, eu tinha a idade do Harry Potter. Então assim, eu cresci junto, a mesma idade que o Harry Potter. Sabe? Então, veja. É a cartinha de Hogwarts chegando. É chegando o Harry Potter chegando em Hogwarts junto com seus amigos e olhando pro teto cheio de velas flutuantes. Os monstros mágicos. A gente foi acompanhando isso. A magia foi construída. E aí quando a gente chega no episódio 7.1, que foi o citado aqui pelo Henry, tudo vai por água abaixo. Porque o episódio 7.1 é maravilhoso por conta disso. Porque o episódio 7.1 é o filme de Harry Potter sem Hogwarts. E, portanto, sem magia. Não há magia no filme. Muito pelo contrário, é um filme sobre a perda dessa imaginação,
desse mundo mágico. É um filme de perdas. Da amizade sendo posta em questionamento. Da desilusão. Então todo aquele mundo de mágica, todo aquele mundo de fantasia é destruído naquele filme. O filme todo, ele passa por espaços vazios. É em cima de um penhasco, numa floresta vazia. É sempre em vazios. Nunca Hogwarts, nunca mágica. Aquele filme é maravilhoso. O Harry Potter 7.1 é maravilhoso. Aqui, você pega assim uma Sousa Sontag aqui, sei lá, e tenta voltar e pegar essa nova cinefilia que tá aqui e levar pro local onde você tá, entendeu? É mais ou menos isso que eu proponho aqui. Acho que tem um excesso que tá desgastando, fala o Diego, ainda mais tendo incluído tanta série ao mesmo tempo. Mas ainda tem filme bom sim, ó. O Diego, ele foi mais cabeça, né? Guardiões 3 foi lindo, se não sentiu emoção com ele, concordo. Aí pega dando aula, você tá... O Guardiões 3 é legal, é interessante. Eu gostei do filme. É um filme que tem uma proposta melodramática interessante. É um filme que discute diversos contextos narrativos também interessantes. É um filme que fala de Arca de Noé, fala de melodrama, fala de fantasia. Enfim, expõe o... Ele consegue criar, mesmo sendo o Guardiões da Galáxia 3, ele consegue construir... o início da jornada de um herói, que é o Rocket Raccoon, né? Então é como se ele fizesse um prólogo para um personagem no filme. Então assim, é maltrato de animais, ele consegue fazer um monte de coisa no filme de maneira bastante coesa. Eu gosto bastante do filme também. Tá errado, querido. A nova fase da Marvel é deplorável. Vamos ver se é deplorável mesmo. Discordo, fera, mas ia curtir muito um vídeo mais... Deplorável é forte, é tão ruim quanto as outras, né? Mais longo, desenvolvendo melhor esse ponto, e é isso que eu tô fazendo aqui agora. Eu não gosto desse negócio de Metacritic, Rotten Tomatoes. Eu tenho vídeos aqui reclamando de nota, eu não gosto de dar nota, mas para esse assunto ficar didático, é isso que eu peço para as pessoas que forem interagir com esse vídeo aqui, para esse assunto ficar didático, eu fiz aqui um apanhado de todas as notas de público e crítica do Metacritic, do Rotten Tomatoes, e também eu coloquei notas minhas aqui que eu nem sou bom de dar nota e tal, já fica aí o aviso, tá? Então volta aqui pra tela só pra mostrar o que eu fiz aqui. Estrela, ilumina meu céu, me tira esse fel, adoça o meu viver. Estrela, nossa felicidade, quer reinar de verdade. PH Santos. Vai virar astrólogo, PH Santos? Vai virar astrólogo para trazer estrelinha pra gente, PH Santos? Aqui, ó. Eu juntei, só pra mostrar aqui o Excel aberto. Olha só, PH Santos. Parênteses, gente. Eu sei que o PH Santos ele deu o disclaimer no início pra explicar o que ele queria com isso, mas a brincadeira sempre vale, né? É sempre bom na brincadeira. Mas olha isso. O tanto de número que tem aqui. Olha o tanto de número que tem aqui. Portanto, tem mais número que letra. Cadê a imagem? Não tem imagem. Todas as notas aqui, ó. Metacritic Pop. Metacritic Pop é população, né? É o público. Rotten Tomatoes Pop, que é público. E eu, aqui a nota. A nota sempre de 0 a 100, tá? E aqui o tipo, se é filme, se é série e etc. E aí eu condensei aqui nesses números aqui, ó. Então aqui a gente tem a média, tá? A média dos filmes da fase 1, da fase 2, fase 3, fase 4. Então só dos críticos do Metacritic, aí tá aqui a média, 65, né? Do público, do povo, né? Data povo, 72. Média dos críticos aqui, do Rotten Tomatoes, 78. Média do público, 77. E aqui é a minha média, a média PH, 55 nesse caso. PH mais exigente, né? Mas é o que tem pra hoje, tá? E aqui a média geral, 69. A média geral incluindo a minha, tá? Que aí desce bastante, mas depois eu vou tirar isso aqui pra mostrar pra vocês. Mas qual é o ponto que eu quero que vocês fixem aqui? Dá uma olhada na média geral e depois a gente vai destrinchando aqui. A fase 4, eu tirei a fase 5. A fase 4 da Marvel tem essa média geral de 67 pontos. 67,16. É menos...
sei lá, menos não, é 1 e pouco aqui com relação à fase 2, que é 68.7. É um pouco abaixo da fase 1, que é 69.74. É muito abaixo da fase 3, que é 75.98. Você diz, pô, pega, mas tira os teus aí, tu não interessa. Assim, esse método aqui de perceber essa realidade que o PH tá falando, eu acho que reflete muito mais a aceitação dos novos filmes da Marvel do que exatamente a qualidade dos filmes da Marvel. Vocês conseguem compreender o que eu tô falando? É muito mais sobre a aceitação que o público tem tido com os novos filmes do que, de fato, sobre se os filmes novos da Marvel estão bons ou não. Eles continuam tendo aceitação. Essa que é a parada. E aí, quando a gente vai naquele discurso de que a Marvel está saturando, a gente compreende isso aqui. Não está saturando. Não está saturando. Eles continuam tendo aceitação. Eles continuam tendo essa aceitação. Muito pelo contrário. A gente entrou numa nova fase agora dos filmes da Marvel que está engrenando. E assim como as outras fases, os primeiros filmes não geraram grandes lucros. Então, tá engrenando o processo. Daqui a pouco chegam os grandes filmes e aí tudo volta a ganhar lucro pra cacete de novo. É assim que funciona. É o padrão, gente. Eles funcionam sobre os padrões. Normal. É assim que vai ser. Essa aqui não, beleza, eu tiro. A mesma coisa, ó, 72, 74, 73, né? A fase 2 que eu acho pior de todas, inclusive acima da fase 1 e tal. Percebe como não há uma queda vertiginosa quando você compara com a fase 3, tá aqui. Mas não há essa queda vertiginosa de percepção, vou chamar assim, quando você compara com a fase 2, com a fase 1, quer que seja. Não acho. De novo, eu odeio essas notas aqui. Você quer saber como essas notas são tão ruins? Esse lance do Rotten Tomatoes? Só pra você ter ideia aqui como é ruim. Tá? O público acha que a fase 3 tem 84.50 aqui. E acha que a fase 4 tem 84.3, pô. Até o famigerado Rotten Tomatoes aí atesta que assim, cara, tá na média. E esse é o ponto que eu quero trazer. Não é que a Marvel piorou, a Marvel não piorou, você mudou. A Marvel está na média, que é uma média baixa. Desde o começo. A fase 3 você tem filmes ali espetaculares, só que a nostalgia cega as pessoas pra achar que a fase 1 foi só Homem de Ferro. A fase 1 foi Homem de Ferro 2, que é um dos piores filmes da Marvel aí. Thor 1, que também é um dos piores filmes da Marvel. O cenário dos Trapalhões, do Renato Aragão no final. O Hulk, gente, que é um filme deplorável, assim, que não era bom na época, nem hoje, nem nunca vai ser. Na fase 2, tenebrosa fase 2, a gente tem Homem-Formiga aqui, ó. Era de Ultron, que é o pior Vingadores de todos. Homem de Ferro 3, que eu acho que também é o pior Homem de Ferro. Thor 2, que é o pior Thor. Essa é a fase 2 da Marvel, entendeu? Quando a gente vai pra fase 3, melhora muito, mas a gente ainda tem aqui Thor 3. Muita gente gosta do Ragnarok, mas, putz, o projeto aí, deplorável. O problema é que a eu não consigo compreender como é que gostam de Thor Ragnarok, desculpa. fase 3, né, ela Eu prefiro Amor e Trovão do que Ragnarok. tem problema no bom sentido. No o Amor e Trovão, assim como eu disse pra vocês que tem a cena lá de Vingadores Ultimato, o final é muito bem construído, eu acho que no Thor Amor e Trovão, a última cena lá com as crianças é muito legal. É muito legal. Por quê? Porque ele consegue transmitir uma construção de fantasia, fazendo com que aquelas crianças que ali estão sejam aquilo que elas sempre viram e gostariam de ser. Então é quase como uma metalinguagem ali. As crianças vão aos filmes para ver os super-heróis e se espelham nesses super-heróis. Eles se veem como uma imagem ideal de si nos super-heróis. Não, eu também não curti o excesso de piadas no Amor e Trovão, não, mas veja só, eu tô dizendo assim, a construção da cena final, tá? A cena lá que as crianças estão combatendo junto com o Thor e a Jane Foster, tá? Na cena final. Nessa cena é muito legal justamente por isso. Durante todo o filme de super-herói é isso, né, gente? A criança, mas não só criança, adultos também, né? O Pão 10 já nos ensinou que o cinema tem se infantilizado, né? Mas eu já falei pra vocês que a infantilização do cinema é um processo natural, né? Nós vamos à sala de cinema e nós nos infantilizamos e nos enxergamos como o ideal de nós naquilo que está sendo transmitido em tela, não é? Isso é a infantilização do cinema. É o retorno à fase do espelho. E quando a gente está tratando de crianças especificamente, essas crianças olham para esses super-heróis e se espelham nesses super-heróis. Vocês percebem?
criam o ideal de si naqueles super-heróis. Saem da sala do cinema e imitam o Homem-Aranha, imitam o Thor, imitam o Homem de Ferro, imitam essa galera. Desejam ser. E essa cena final de Thor, Amor e Trovão é quase como o filme fazendo uma metalinguagem com a sua própria realização. É uma metalinguagem sobre como justamente essas crianças finalmente conseguiram ser um pouco daquilo que elas veem, daquilo que elas desejam ser. É como se o filme entregasse na mão daquelas crianças aquilo que todas aquelas que assistem ao Thor desejam ser. Então eu acho que a cena final de Amor e Trovão é muito legal. É muito bem construída. Não significa que o filme como um todo é bom, mas aquela cena final é muito legal. Que a fase 3 ela tem aqui Pantera Negra, ela tem filmes do Homem-Aranha, que são bem bons, são nota 6, 7 ali. A Pantera Negra eu também não gosto, não. Tem Guardiões da Galáxia 2 também. Tem o Guerra Infinita e o Vingadores Ultimato. E aí... Guerra Infinita é bom. Bom mesmo. Isso faz as pessoas terem a noção de que a Marvel tinha um nível altíssimo. Quando a bem da verdade, se a gente for antes aqui, da fase 3, tá aqui na tela de novo, volta aqui. Quando a gente for antes da fase 3, a média geral era 68, 69 aqui, ó. Que tá na média aqui com a fase 4, 67. É isso que eu quero dizer, entendeu? Não teve essa grande mudança. Utilizando números que eu sequer gosto, porque muita gente usa contra mim, agora eu tô usando contra essas pessoas. Não mudou. A Marvel é a Marvel há 12 anos, há 13 anos, sei lá quanto tempo já tem. É a mesma coisa. Agora, meu amigo, se você não mudou em 10, 11, 12 anos, reveja alguma coisinha que você tá fazendo na sua vida para que você não dê opiniões tão bobas e se apegue tanto a uma falsa nostalgia, porque nostalgia dá um viés de confirmação. Não existe na maioria dos casos. Não existe. E aí daqui a mais 5 anos, 10 anos, quando for rever, que muitos falam sem rever, e por incrível que pareça que eu gosto, que eu trabalho aqui com o segundo monitor, tô sempre revendo esses negócios, pra quando você fica revendo, cara, pouca coisa se salva, assim. Filmes excelentes, como Capitão América, o segundo filme, o primeiro filme também, a primeira parte do primeiro filme, Capitão América 2, espetáculo. Guerra Infinita, um espetáculo de filme. Soldado Invernal, né? O Capitão América Soldado Invernal. Guardiões, o primeiro. Eu prefiro até o segundo. Espetáculos. O primeiro Homem de Ferro, muito legal, que é feito ali naquele filme. Mas, na maioria dos casos, é só nostalgia que tá falando. E dizendo que, assim, ó, a Marvel teve uma queda vertiginosa. Mas não teve. É nostalgia. E quando a gente tá falando de nostalgia, é justamente a nossa percepção enquanto indivíduos daquele tempo. Repara? Então, o Felipe que assistiu o Homem de Ferro lá em 2008... É 2008, né? O Felipe que assistiu o Homem de Ferro em 2008 está falando hoje que a Marvel está pior, considerando a minha experiência com o Homem de Ferro em 2008. Não é assim que funciona. Essa que é a nostalgia. Sabe? Essa que é o apelo que a nostalgia carrega e traz pra gente quando a gente vai analisar um filme. Cara, está na média. E é isso que eu quero dizer. E pros demais, ó, o Lé Henrique fala assim, ó: o engraçado é que os filmes atuais caíram tanto em qualidade que até fazem esses filmes das primeiras fases parecerem bons. Discordo, cara. Os filmes continuam na mesma média dos atuais, cara. Na mesma média. Teve até alguém aqui que comentou. É claro que assim, se a gente for pegar essa última fase da Marvel, a gente ainda tá tratando de um momento em que tá engrenando as coisas, né? Para chegar finalmente nos grandes filmes da fase. Então, sim, se a gente for fazer um esquema de comparação entre as outras fases, a gente vai encontrar mais filmes melhores nas outras fases do que nessa última que tá rolando. Mas porque essa última que tá rolando não acabou. A gente não chegou ainda nos teoricamente grandes filmes. Mas a gente já teve, por exemplo, o Guardiões 3, que foi um filmaço. Foi um filme muito interessante. Falando sobre nostalgia. E é isso, cara. Aqui, ó. Esse usuário comenta, o Northfist. Vocês têm que melhorar os usuários de vocês, tá? O nome dos usuários de vocês, fica muito difícil de ler. Mas, enfim, ó. Fui rever os clássicos pela qualidade e percebi que sempre foi assim. Eu que virei adulto. É isso, cara. É esse o comentário que tá sendo feito aqui. É o comentário que eu trago. É a reflexão que eu trago. Sem medo de mudar, gente. Gente, você sabe... Sabe o processo de infantilização que o cinema causa? Né? Que não é um problema da Barbie, como o Pondé diz. Que não é um problema da Marvel, como o Pondé acredita. Então, gente, a infantilização
é um processo natural do cinema. A gente já falou por quê, inclusive aqui nessa live. Na sala do cinema, o espectador do cinema retorna à fase do espelho. Portanto, se infantiliza para encontrar na tela do cinema uma imagem ideal de si. E a indústria do cinema, ela compreende esse processo de infantilização. Compreende. Então, gente, não é à toa que a indústria da cultura investe em nostalgia. Porque ela compreende que você ver um filme nostálgico é uma espécie de retorno a um momento anterior em que você era menos maduro. É uma compreensão simples da indústria da cultura para promover esse padrão de gosto com mais facilidade, para ter mais lucro com mais facilidade. O que eu faço? Eu faço esse retorno a um momento específico onde eu tinha lembranças, digamos assim, de que as coisas eram verdadeiramente boas. Na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. E dependendo da idade que você tá. E a nostalgia é isso. Há na indústria da cultura essa compreensão, portanto, de que eu posso retornar ao passado para encontrar aquilo que o José, a Antônia, a Gabriela, o Gabriel, seja lá quem for, gostava. Quando ele era outra pessoa. Mas você mudou. E porventura você pode não gostar desses produtos, porque você mudou. Mas a indústria da cultura compreende que esses retornos dão dinheiro. Porque a recordação é algo ruim? Discordo, não estou falando que é ruim. Eu estou falando que o processo de nostalgia é um processo comum à indústria da cultura. A indústria da cultura compreende que a nostalgia ela é um processo que dá dinheiro, que promove padronização do gosto, porque o cinema promove uma infantilização do espectador. O cinema como um todo. Não é só o filme da Marvel ou dos super-heróis. Nós não estamos ficando infantilizados como o Pandé fala. Sabe? Não é isso. É dizer, mais uma vez, que na sala do cinema, o espectador constrói um ideal de si naquilo que ele enxerga na tela. E isso nada mais é do que uma infantilização desse espectador na medida em que ele retorna à fase do espelho, do desenvolvimento infantil, para poder encontrar o ideal de si naquilo que ele assiste. Só que é o ideal, não é a verdade, é o ideal. Sabe? A gente já teve vídeos sobre isso por aqui. Depois você pode até retornar nesses vídeos pra pegar melhor. Que é a fase do espelho. Tá. Vocês estão pedindo pra eu falar o que eu falei nas outras vezes. Mas vamos lá. A fase do espelho é a fase do desenvolvimento infantil descrita por Lacan. Tá? Ele vai teorizar essa perspectiva e depois na ciência vai descobrir os neurônios espelhos, inclusive, que vai confirmar as ideias do Lacan. Tá? A fase do espelho nada mais é do que a fase do desenvolvimento infantil onde a criança passa a reconhecer no outro o ideal de si. Não tem problema. Não tem problema não, tá? A criança passa a reconhecer em si o ideal, reconhecer no outro o ideal de si. Só que veja, ela passa a reconhecer no outro o ideal de si. O ideal, portanto, é uma idealização e não a realidade. Então, nesse momento, a criança ela passa a reconhecer o ideal de si no outro e passa a acreditar que pode fazer o mesmo que o outro. É uma espécie de espelhamento. Sabe? Os autores do cinema, da teoria do espelho... Aliás, eu tenho aula sobre teoria do espelho no Introdução ao Cinema. Entrou no chat, inclusive, agora aí
o IAC. Joga no chat, exclamação IAC e vem fazer parte da introdução ao cinema. Na verdade, vai entrar nesse mês agora a aula sobre teoria do espelho. Os autores da teoria do espelho para o cinema vão pegar essa perspectiva do Lacan e vão dizer pra gente que o espectador do cinema, quando vai ao cinema ou quando assiste a um filme, ele tem uma espécie de regresso a essa fase do espelho, portanto uma infantilização. Infantilização essa necessária para que o espectador se sinta empático com aquilo que assiste, que ele sinta empatia pelo ideal que ele enxerga em tela. Como é que a indústria se aproveita disso? Criando padrões. Padrão de beleza, padrão de consumo, padrão de gosto. Porque quando eu crio esses padrões, o que eu faço? Eu faço com que esse espectador que é infantilizado passe a reconhecer em si o ideal daquilo que se construiu como padrão. E quando eu faço isso, o que eu crio? Consumo. Porque se aquilo é o padrão que eu desejo ser, eu consumo mais. Se aquilo é o padrão que eu desejo ser, na medida em que eu me infantilizei para me reconhecer naquilo como ideal, eu consumo mais. Eu consumo para quê? Para me tornar esse ideal. Por quê? Porque por mais que eu assista e me identifique, eu não sou o Brad Pitt. O Brad Pitt é o ideal. A Beyoncé é o ideal. Percebe? É quase. Muito obrigado pelo espaço que me toca. Tá? Mas, sabe? Então, a fase do espelho é essa fase, do reconhecimento do outro, o ideal de si. Prof, te vejo como ideal. De certa forma, você está me vendo numa tela. E de certa forma, portanto, você está me enxergando de maneira infantilizada. Sabe? Isso não é uma crítica. Esse é o processo, na verdade, da construção do audiovisual. Sabe? É isso que eu quero dizer. E a indústria da cultura... ela se aproveita desse processo que é íntimo ao audiovisual. Dessa infantilização. Pra quê? Pra vender mais. E aí quando eu digo que a nostalgia entra nesse bolo, e a gente percebe hoje em dia, a gente tem falado recentemente muito sobre isso, né? Ah, Hollywood perdeu a criatividade, é só nostalgia, é só a repetição do que já foi feito, etc e tal, tá pouco criativo. Claro que tá. Por quê? Primeiro porque o capitalismo tende à homogeneização, tende à homogeneização das escolhas, tende ao padrão. E segundo, porque por mais que esteja perdendo a criatividade, essa perda de criatividade, na verdade, se reflete em lucro. Porque é o padrão vende. E vende por quê? Mais uma vez, porque a nostalgia faz com que nós nos reconectemos com um momento específico pelo qual nós idealizamos na nossa infância. Ou na nossa juventude. Ou num momento outro pelo qual o nosso eu de hoje se infantiliza. Repara com a questão da nostalgia aqui. A nostalgia, portanto, como produto, como mercadoria no capitalismo, nada mais é do que um produto que vende um retorno a um momento ou outro. E nós sempre tendemos a acreditar, pela idealização da nossa memória, que as coisas foram melhores em outro momento. E por isso que se vende a nostalgia. Por isso que se vende a nostalgia como mercadoria. Trago, né? Não é a reflexão aqui da assessoria, eu não tô defendendo a Marvel, cara. Eu tô indo contra. Ô, Luciano, acorda. Enfim, comenta aí o que é que vocês acham. Piorou, não piorou? Mas assim, dá uma olhada nesses números que eu trouxe. Dá uma olhada nas minhas argumentações, tá? Não vamos de coração. Não vamos comentar de coração. Porque coração por coração, eu acharia o filme do Cavaleiro Zodíaco maravilhoso. Eu acharia o anime, né? Perfeito. Sabe? Eu adorava Cavaleiro Zodíaco. Eu adorava Cavaleiro do Zodíaco. A minha memória me diz que Cavaleiro do Zodíaco é maravilhoso. E aí o que a indústria da cultura faz? Faz produto de Cavaleiro do Zodíaco. Pra
você lembrar daquilo. Mas mais do que isso, a minha memória de Cavaleiro do Zodíaco era maravilhoso. Mas quando eu vejo um episódio ou outro de vez em quando, eu vejo... não é tão maravilhoso assim, não. Não é. Aí vocês vão falar aqui no chat. É maravilhoso sim! Poxa, desculpa. É uma zona, né? É uma zona. Cavaleiro do Zodíaco é esse papo. Eu vou te matar. Não, eu que vou ganhar de você. Ah, mas eu vou ganhar com o Meteoro de Pegasus. Não, você não vai conseguir porque eu faço isso, isso, isso. Ah, mas eu vou conseguir por Athena! Sabe? Era uma parada assim. Tosquíssima. Era basicamente isso. Seiya ia derrotando cada uma das casas do Zodíaco. E é isso. Pronto. Sabe? Mas a gente adorava. E aí retornar a isso vende. Sabe? O original do Cavaleiro do Zodíaco é maravilhoso, mas não, eu sei que é nostalgia, aquele gostinho bacana de conversar sobre aquilo que um PHzinho, quando não tinha muita ideia na cabeça, gostava, mas é que agora a vida é outra. Como diria aí Belchior, que tá na minha camiseta desse vídeo, é outra viagem, pô. E nessa outra viagem, não vamos se apegar aí o que... Essa relativização da memória induz ao apagamento. Mas eu não tô... Bresp, eu não tô relativizando a memória, eu não tô falando que a memória não é importante. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre como a indústria da cultura vende memória. Sobre como a indústria da cultura vende nostalgia. Não é sobre a memória em si. Não estou falando da memória em si, mas sobre como a memória é construída enquanto mercadoria. É sobre isso que eu tô falando, tá? Que a gente era necessariamente no passado, ó, horizonte pra mais, aceite o novo, vamos lá que vale a pena. É isso, gente, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, tá? Um forte abraço em você e a gente se vê numa próxima oportunidade, eu espero. Tchau, tchau. Maravilhoso, mas e aí? A Marvel piorou ou não? O que vocês acham? Já se inscreveu aqui no canal? Se inscreve então. Até a próxima. Curtindo o vídeo?